Olá, povo de Deus, terça-feira, 30 de abril de 2024, quinta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 14, 19, 28, João 14, 27 a 31a. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Depois de tantas ameaças e tentativas, finalmente Paulo é apedrejado e deixado como morto fora da cidade. Porém, ele se levanta à frente dos discípulos como quase uma ressurreição. Aos olhos de todos, o fato de Paulo ter se levantado e começado a andar destemidamente se configurou como um novo milagre, até maior que os anteriores. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia, passando pelas cidades onde tinham sofrido gravíssimos perigos. O caminho escolhido era o mais longo para voltar a Antioquia e uma viagem mais arriscada. Porém, essa volta aos lugares onde eles quase foram apedrejados não tinha sabor de revanche, mas eles quiseram percorrer de novo as comunidades que acabavam de fundar, com o fim de confirmá-las, de dar-lhes mais força para assegurar a sua perseverança. Vemos na perícope de hoje uma novidade: o estabelecimento de presbíteros à frente de cada comunidade. Eles tinham a finalidade de assegurar a fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos e a perseverança em meio das provações. Nesta tarefa há três aspectos: dar mais firmeza aos discípulos, exortar e perseverar na fé e preparar os ânimos para as perseguições. O exemplo de Paulo é evocado como testemunho eloquente de como proceder frente às perseguições. O fato de estabelecer presbíteros em cada comunidade se consolida como busca de uma estruturação, a exemplo das sinagogas dos judeus e das comunidades judaicas urbanas. Vemos aqui que Lucas retroprojeta uma estrutura que era própria da sua época, década de 80 do primeiro século, coisa que Paulo não tinha conhecido, pois em suas cartas Paulo não faz referência a presbíteros. Na verdade, as comunidades paulinas não tinham estruturas.
eram carismáticas no sentido etimológico da palavra, isto é, se organizavam em torno aos diversos carismas suscitados pelo Espírito. E isso reforça ainda mais que Lucas projeta nas comunidades animadas por Paulo e Barnabé a realidade de seu tempo, que nada tem a ver com a realidade dos apóstolos. João 14, 27 a 31, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Esse escrito do final do primeiro século tem um contexto de perseguições e ultrajes aos cristãos. Por isso, torna-se mais forte essa memória das palavras de Jesus, desejando a paz aos seus seguidores. Eles entendiam bem que tal paz nada tem a ver com a ausência de conflitos ou com aquela paz de conchavos. Era mesmo o Shalom, que significa a plenitude da paz, fruto da justiça. Estamos no contexto da despedida de Jesus. Ele quer preparar bem seus discípulos para que, quando ele partir, eles não se desesperem. Tenham força e coragem para enfrentar todas as adversidades. Por isso, a frase forte: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ele garante que parte para o Pai, mas que não deixará seus discípulos órfãos. É bom reforçarmos que a paz na Bíblia não significa a interrupção da guerra, uma espécie de trégua que se dá depois de negociações entre chefes das nações. Não. A paz que Jesus deseja é a felicidade completa, individual. Nesse sentido, é quase sinônimo de saúde, e comunitária, quando todos podem viver de maneira feliz. É a realização do bom desejo que Deus inspira nos seres humanos, e porque o inspira, só Ele o pode realizar satisfatoriamente, em primeiro lugar, mediante o Messias. Esta é a paz que Jesus promete na hora da sua despedida. Viver conforme o rumo que ele mostrou conduz à paz que Deus sonhou para todos nós. No nosso contexto de hoje, onde em mais de 27 países há guerra, é necessário que gritemos com nossos gestos e palavras a urgência da paz verdadeira. Essa só acontece onde há justiça, enfrentamento do flagelo da fome, da vergonhosa desigualdade social. A paz no mundo também passa pelo acordo entre as religiões de se respeitarem mutuamente. O teólogo suíço Hans Küng, falecido em abril de 2021, defendeu uma proposta de traçar um caminho de uma base ética comum entre as grandes religiões para a construção da paz mundial. Partir e voltar para estar junto do Pai. Esse sentido positivo da ausência de Jesus será inconcebível se Jesus não o tivesse de alguma maneira anunciado. Portanto, nada de tristeza, mas sim de firmeza, pois ele sempre estará no meio de nós.
E Jesus ainda afirma que o dominador desse mundo está chegando, mas que não tem poder nenhum sobre ele. E assim, a comunidade também enfrentará o dominador com a força que Jesus deixou para os seus seguidores. Um beijo no seu coração.